Em Brasília, a temperatura política aumentou ainda mais nessa terça-feira. A mesa diretora do Senado decidiu não cumprir uma liminar do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que determina o afastamento do presidente da Casa, Renan Calheiros. Ontem, Renan já tinha se recusado a assinar a notificação do Supremo. Desde ontem à noite, o oficial de justiça tentava entregar a Renan Calheiros o mandado de notificação do ministro Marco Aurélio, do Supremo. Ele esteve na residência oficial da presidência do Senado. Afirmou que viu Renan com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas mesmo assim, uma assessora do senador disse que ele não estava em casa. O oficial não foi recebido. Hoje chegou por volta das 9 da manhã ao Senado e foi informado que Renan só iria recebê-lo às 11. Mas Renan passou a manhã em casa conversando com os senadores. Só chegou ao Senado 1h30 depois. O oficial de justiça relatou ao ministro Marco Aurélio que foi submetido a toda a ordem de tratamento evasivo. Renan entrou para o gabinete da presidência e aos senadores que conversavam com ele dizia que não iria assinar a notificação. Ganhou tempo para um acordo com a mesa diretora do Senado, da qual faz parte. No fim da manhã, o Senado recorreu ao Supremo contra o afastamento. No início da tarde, saiu a nota que dava apoio a Renan para descumprir a decisão judicial. Na nota de uma página, a mesa diretora do Senado afirma que a decisão do ministro foi monocrática, impacta gravemente no funcionamento das atividades legislativas no esforço para contornar a crise econômica. Que essa decisão ainda aguarda a confirmação do plenário do Supremo, que a Constituição assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa, e à observância da independência e harmonia entre os poderes, e ao direito dos parlamentares de escolherem seus dirigentes. A mesa, então, decide que, artigo 1º, vai aguardar a deliberação final do Supremo e, artigo 2º, vai conceder ao presidente do Senado tempo para apresentação de defesa a fim de viabilizar deliberação da mesa sobre providências necessárias ao cumprimento da decisão monocrática em referência. Pouco depois da divulgação da nota, Renan negou que a decisão da mesa diretora fosse uma desobediência à Justiça. Há uma decisão da mesa diretora do Senado que precisa ser observada, tomando como norte a separação e a independência dos poderes. Eu acho que há 9 dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia, sinceramente, merece isso. Na coletiva, Renan chegou a ironizar o ministro Marco Aurélio ao citar outra decisão tomada por ele. Eu já, como presidente do Senado Federal, me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando um a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os supersalários no Legislativo. Toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. O líder do Democratas disse que o Senado não pode entrar em confronto com o Supremo. Nós temos que respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal e recorrer das decisões do Supremo Tribunal como está previsto e é prerrogativa de cada um. E assim foi feito. Então não tem por que avançar numa crise dessa, que nós já temos causas suficientes para vivermos hoje um momento extremamente conflituoso no país. Tá? E não interessa a ninguém está agravando esse quadro. O presidente da Câmara criticou a decisão de Marco Aurélio, mas disse que o momento é de buscar um entendimento. É uma decisão que, do nosso ponto de vista, ela não deveria ter ocorrido, mas ela já ocorreu. Agora nos cabe, no diálogo, construir uma solução para que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário possam voltar a trabalhar em harmonia. O ministro Marco Aurélio decidiu afastar Renan da presidência do Senado em resposta a um pedido do partido Rede. Marco Aurélio disse que a permanência de Renan no cargo, depois de virar réu, compromete a segurança jurídica. Na semana passada, o Supremo abriu processo contra Renan pelo crime de peculato, apropriação de dinheiro público. A maioria dos ministros concordou que há indícios de que Renan fraudou o recebimento de empréstimo de uma locadora de veículos para justificar o dinheiro usado no pagamento da pensão da filha. E que Renan usou a verba indenizatória do Senado para pagar essa mesma locadora sem que ela tivesse prestado qualquer serviço ao senador.
A decisão de Marco Aurélio de afastar Renan do cargo se baseia também em um outro processo. No mês passado, a maioria do Supremo, 6 ministros, concluiu que um réu não pode ocupar cargo que esteja na linha sucessória da presidência da República, caso de Renan. Mas o julgamento ainda não terminou porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o processo. O senador Jorge Viana, do PT, deveria ter assumido o cargo interinamente, mas também assinou a decisão da mesa. Eu sou o substituto do presidente Renan em qualquer circunstância, porque sou o primeiro vice-presidente da casa. Mas não estou exercendo. Eu quero ser lembrado como alguém que presidiu, pelo menos, a busca da solução para essa crise. Jorge Viana disse que, se assumir a presidência da casa, não vai decidir sozinho a pauta de votações. Nós temos uma discordância enorme com essa agenda, com essa pauta, que está colocada em apreciação aqui, mas ela é resultado de um acordo de líderes. E eu jamais vou funcionar, jamais. Contesto versões que saíram de que eu tomaria medidas precipitadas, não terá medida precipitada nenhuma. Eu vou estar aqui ajudando para que a gente aguarde a decisão do Pleno do Supremo. Todas as atividades hoje no Senado foram canceladas, inclusive o jantar de confraternização natalina. Também não deve haver sessão no plenário amanhã. Estava marcada a votação de um projeto de autoria do próprio Renan, que é o de abuso de autoridade e que vem provocando muita polêmica. A oposição defende uma mudança no cronograma de votações acertado com Renan. Todo mundo sabe a posição do PT sobre vários pontos dessa pauta. Nós somos contrários e todos sabem. Agora, tomar qualquer decisão ou falar de qualquer antecipação no que diz respeito a esses temas seria um grande equívoco. Nós só vamos discutir qualquer coisa da pauta quando houver uma solução definitiva. A paralisação do Senado preocupa líderes governistas. O senador Aécio Neves, do PSDB, cobrou uma solução rápida para o caso e falou da importância de fechar o ano com a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos. Nossa palavra é de tranquilidade, no sentido de que esta matéria será votada qualquer que seja o senador que esteja presidindo o Senado Federal, já que ela foi, em primeiro turno, aprovada por 61 senhores senadores. Portanto, uma ampla maioria que se confirmará no segundo turno.